10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja Que não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Ora. A graça e a paz, irmãos, que Deus esteja abençoando cada um. Eu vou ler um versículo aqui, que está lá em Abacuque, né? Que é o versículo, é o capítulo 3, o versículo 17 até o 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar sobre as minhas alturas. É a palavra do Senhor. Que essa palavra venha fazer morada nos nossos corações e que venha que a gente venha viver ela realmente, porque a palavra do Senhor, ela é viva, né? E ela tem efeitos nas nossas vidas. Sabemos, né, que a palavra do Senhor, ela é pura. E é através da palavra de Deus que o Senhor fala conosco, através da Bíblia, né? Senhor, meu Deus, nosso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos privilegiado com a tua palavra. O Senhor tem visto as nossas dificuldades nesses dias que são maus. O Senhor tem estado presente conosco. O Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos poupado, Pai, desse vírus que está aí fora assolando as vidas das pessoas, ceifando muitas vidas. Queremos confiar em Ti, Deus, mais e mais. Queremos, ó Deus, que o Senhor possa, né, nos colocar um coração quebrantado. Queremos viver a Tua palavra, sim, ó Deus. Queremos ter a mente de Cristo nesses dias maus. Queremos, ó Pai, confiar mais em Ti. Por isso eu peço que o Senhor esteja renovando as nossas forças, renovando o nosso espírito a cada dia. Quero, Pai, te pedir que o Senhor visite nossos irmãos, aqueles que estão abatidos por algum motivo. Sabemos, ó Deus, que sem Ti não somos nada. Por isso quero pedir a Tua misericórdia, Pai,
Que o Senhor possa visitar todos os nossos irmãos, a nossa igreja toda. Quero, Pai, te pedir pelos irmãos que estão a campos. São muitos irmãos, Pai, missionário, que estão fora do nosso país, fora da nossa cidade, do nosso estado. Que o Senhor possa estar visitando cada um, dando força, revestindo com teu poder e com tua graça. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor venha, Deus, visitar aqueles que estão trabalhando, aquelas pessoas que são obrigadas a trabalhar nesses serviços que são essenciais, que as portas não estão fechadas, estão abertas. Então, tem muitos, ó Pai, que ainda estão em casa, como eu, mas logo, logo vão estar retornando ao trabalho. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, nos livrando, Pai, dessa peste que está aí fora. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu te louvo e te agradeço por teus feitos nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. No Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Não há outro como tu, soberano e fiel.
reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Graça e a paz
Louvado seja Deus, queridos, podemos nos encontrar nesse canal e aqui termos a liberdade de cultuar a Deus através das nossas orações, através do louvor e do compartilhamento da palavra de Deus. A palavra de Deus que vem ao nosso coração nesta hora está em Isaías capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. Esse é o tema que me proponho a falar. Em Isaías 12, versículo 2, por 2 vezes essa expressão foi repetida. Amados irmãos em Cristo, a Bíblia é o livro da salvação. Desde Gênesis capítulo 3, quando a salvação foi profetizada e prometida pelo próprio Deus, até a sua consumação teológica no livro do Apocalipse. Este é o assunto de Deus ao homem. Ele é a sua salvação. Ele quer salvar o homem. Ele vai salvar o homem. A salvação não se aplica apenas à questão da vida eterna. A salvação, num contexto mais generalizado, tem a ver com o contexto da nossa jornada cristã. Ou seja, salvação dos inimigos, salvação das doenças, salvação das pragas, salvação da miséria, salvação dos males, sejam eles quais forem. O Senhor é a minha salvação. E é dentro dessa visão que eu quero mergulhar com os irmãos no livro do Josué, no capítulo 24. Veja só, Josué capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 15. Nós vamos procurar entender 3 aspectos da salvação. É importante para nós olharmos cada um destes aspectos. No capítulo 24 de Josué, nós temos ali as últimas palavras de Josué a Israel. No início do seu sermão, Josué apresenta de forma bem resumida os atos de salvação do Senhor em favor de Israel. Todos aqueles atos narrados ali tiveram apenas uma autoria, qual seja o próprio Deus. Josué vai trazer à memória do povo de Israel a fidelidade, o poder do Senhor, a salvação do Senhor para o seu povo, desde os tempos de Abraão até a libertação do Egito, a vitória sobre os inimigos, a conquista da terra de Canaã. A verdade, irmãos, é que é o próprio Deus que está falando por meio do seu povo, para o seu povo, por meio de Josué, o líder que Deus havia escolhido no lugar de Moisés. O Senhor é a minha salvação. Então nós vamos prosseguir no entendimento deste texto. É preciso nós entendermos que logo depois da morte de Moisés, o Senhor vai levantar um servo dele, Josué, para liderar o povo. Josué recebeu do Senhor a tarefa de liderar Israel na conquista da terra que havia prometido, a terra de Canaã. Então o livro de Josué nos revela a fidelidade de Deus e o cumprimento dessa promessa, concedendo ao seu povo a terra prometida. E neste livro nós temos várias cenas acerca da vitória de Israel sobre os seus inimigos, até a posse da terra prometida, que fora dividida pelas 12 tribos de Israel. O livro de Josué, assim como toda a Bíblia, não tem como propósito exaltar homens ou povos por seus grandes feitos, mas sim glorificar a Deus por seus poderosos milagres, glorificar a Deus por tudo quanto Ele fez
em favor do seu povo. Moisés, Josué e outros homens de Deus não salvaram ninguém. O autor da salvação é o próprio Deus. Eles foram apenas servos daquele que é o grande Salvador do seu povo. A salvação de Israel não está baseada na habilidade ou na capacidade ou no poder de homem algum, mas no poder e na fidelidade e na graça do único soberano Deus. Josué, que foi o grande líder de Israel depois de Moisés, ele reconhece esse fato. Ele sabe que não foi mediante sua própria força, mas pelo poder de Deus que Israel conquistou Canaã. O seu próprio nome, o próprio nome de Josué já indica que não é ele quem salva, mas o Senhor, porque Josué significa Yahvé é salvação, ou então é aquele que salva. Amados, todo o trabalho realizado por Josué, vitórias, conquistas, foi uma manifestação clara da ação de Deus em favor da salvação do seu povo. Como é bom nós sabermos disso. E Josué sabia muito bem disso. Por isso que Josué, após ter cumprido a sua missão, e estando já no final dos seus dias, reúne ali no capítulo 24 todo Israel para lhe dar as últimas instruções. No capítulo 23 ele convoca todo o povo para uma vida de obediência, santidade na terra prometida, em resposta ao amor que o Senhor teve por cada um deles. Então assim, diante desse pano de fundo, nós iremos falar sobre o Senhor é a minha salvação. E os três aspectos que nós queremos falar a respeito do Senhor é a minha salvação é salvação no e do Egito, salvação no êxodo e salvação pela graça. Esses são os três aspectos: salvação no e do Egito, salvação no êxodo e salvação pela graça. Salvação no e do Egito. Uma das grandes obras de salvação realizadas por Deus em favor do seu povo foi a libertação do cativeiro egípcio nos dias de Moisés. A grande salvação que Deus executou ali para o povo de Israel, quando depois de 400 anos tira aquele povo daquela escravidão, foi uma grande salvação. O que levou Israel a se tornar escravo naquele Egito? Todos sabem, todos sabemos que o povo de Deus primeiramente foi habitar no Egito não como escravos. Todos nós sabemos que eles foram para lá devido a uma seca, aconteceu nos dias de Jacó, nos dias de José. José fora levantado como governador do Egito, trouxe o seu pai Jacó, os seus irmãos para viver naquela boa terra. Cerca de 70 pessoas foram trazidas por José da sua família, e Israel estava vivendo ali. A família de Jacó estava vivendo ali de forma próspera, de forma alegre, porque contava com o favor do faraó, por causa que José era o governador sábio do Egito. Porém, com o passar do tempo, morreu Jacó, morreu José, e o povo começou a se multiplicar cada vez mais. E além disso também levantou-se um outro faraó que não conhecia José e assentou-se no trono do Egito. E esse então, vendo todo o crescimento do povo de Israel, resolveu escravizar o povo de Deus. Israel permaneceu como escravo no Egito por um período de 400 anos. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque a escravidão de Israel no Egito não aconteceu por acaso, mas de acordo com o que Deus já havia delineado, Deus já havia consumado esse plano, esse propósito, o que Deus tinha em mente antes de Abraão. Mas o Senhor também prometeu julgar a nação que escravizasse o seu povo e ao mesmo tempo dar livramento para o seu povo. Deus é o Senhor da história, irmãos. E essa promessa se cumpriu quando o Senhor ouviu o clamor do seu povo no Egito.
Enviou Moisés, enviou Arão para salvá-los. Em poucas palavras, José menciona este grande acontecimento realizado por Deus. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Veja só, Josué vai dizer justamente isso. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Josué 24, versículo 5. Deus não se esqueceu da sua promessa, do seu povo, e deu a Moisés e Arão não somente a missão, mas também o poder para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Estes homens eram membros do povo de Deus e foram poderosamente usados por Deus para a salvação do seu povo. Então, o Senhor, a minha salvação do e no Egito. Já nós sabemos da história de que Deus fez de tudo para que o seu povo saísse de forma pacífica. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o faraó do Egito não queria deixar o povo sair. E diz o texto que em parte esse endurecimento veio da própria mão de Deus. E aí houveram as 10 pragas que expressam o juízo de Deus sobre o Egito. Sim, irmãos, aquela nação ímpia e pagã que tinha escravidado o povo de Deus provou do poder da ira do Senhor. E ao mesmo tempo o Senhor, com mão poderosa e com braço forte em sua fidelidade, a sua aliança desde Abraão e os seus descendentes, vai salvar o seu povo do e no Egito. Faraó não ficou nem um pouco satisfeito com a saída de Israel. E afinal de contas ele teria muito mais lucro com o trabalho dos escravos israelitas. Sendo assim, ele junta todo o seu exército e parte em busca, em perseguição do povo de Deus. Mas novamente, Deus intervém naquele caso. Josué fala ali no capítulo 24, versículo 6, que Deus libertou o seu povo quando da travessia do Mar Vermelho. Irmãos, o Senhor que havia endurecido o coração de Faraó, agora vai dar a vitória para o seu povo. Tanto no seu povo ser livre do castigo de Faraó, porque eles estavam escravizados e Faraó queria de todo jeito castigar o povo mais ainda. Israel teve até medo do Egito, mas o Senhor mostrou o seu poder para trazer paz e salvação a esse povo. Está ali em Josué capítulo 24, versículo 7. Israel passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho, enquanto que Faraó e o seu exército foram cobertos pelas águas e foram mortos. A glória de Deus se manifestou não só no meio do Egito com o envio das 10 pragas, mas também nas águas do Mar Vermelho. Assim o Senhor salvou o seu povo no e do Egito. Ele tirou o seu povo da escravidão do Egito, da servidão, e fez um povo livre. Israel foi liberto da escravidão para servir com alegria e liberdade ao Deus vivo e verdadeiro. A salvação de Israel da escravidão do Egito aconteceu em um determinado momento da história, mas não é um fato isolado da história da salvação. A salvação de Israel do Egito revela pelo menos 2 coisas importantes para nós, irmãos. Primeiro, ao salvar o seu povo do Egito, o Senhor manteve a sua aliança com Abraão, a fim de preservar o seu povo e trazer do meio desse povo o descendente de Abraão, a saber, o próprio Jesus Cristo. Na salvação de Israel do Egito, o Senhor está trabalhando para a grande salvação que ainda vai acontecer, que é a terceiro aspecto que nós vamos ver, que é a salvação pela graça em Cristo Jesus. A salvação de Israel do Egito não é apenas mais um passo do plano de redenção de Deus, de salvar o seu povo, mas é também uma prefiguração da própria salvação que Cristo vai realizar na cruz do Calvário. Assim como Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós também fomos libertos da escravidão do pecado e do diabo mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da morte de Cristo, recebemos o grande livramento. Por seu poder, fomos livres da tirania de Faraó, mas de algo muito pior. Ele nos livrou do poder do pecado, do diabo e da própria morte. Por quê? Porque ele conquistou para nós uma grande e perfeita salvação. Nele, tanto nós quanto os israelitas
que foram libertos do Egito e que entraram na terra prometida, creram na promessa de Deus de enviar o Salvador. Somos um povo verdadeiramente livre e salvo para servir a Deus. Fomos livres do Egito. Aleluia, glória a Deus. A salvação no e do Egito tipifica a salvação na esfera mundana, ou seja, da escravidão, do aprisionamento do pecado, a salvação de nossas mentes, de nossos corpos que estariam sendo instrumentalizadas pelo pecado, sob o domínio do mal, poder do pecado. Glória a Deus, fomos salvos desse tirano, deste império. Agora somos livres em Cristo, por Cristo e para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então esse primeiro aspecto do Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação porque me salvou do e no Egito. Fomos salvos de todo esse poder tirano que nos aprisionava. O segundo aspecto da salvação, salvação no Êxodo. O que é o Êxodo? O Êxodo é a peregrinação. O momento em que o povo de Israel peregrinou pelo deserto durante 40 anos até atingir o seu clímax na terra prometida, sob a liderança primeiro de Moisés e depois sob a liderança final de Josué. Logo depois que salvou o seu povo do Egito, o Senhor não colocou logo na terra prometida, mas deixou Israel habitar no deserto por muito tempo, cerca de 40 anos. Israel peregrinou no deserto e ali o Senhor também os salvou de muitas situações. Deus não havia se esquecido da sua promessa. Ele salvou Israel do Egito para depois abandoná-lo no deserto? De forma alguma, irmãos. Deus tem um propósito maravilhoso em tudo que Ele faz. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem do seu povo. No deserto, o Senhor não se esqueceu do seu povo, mas os guiou durante toda a peregrinação. Naquela longa jornada de 40 anos, o Senhor não deixou de faltar nada para o seu povo. O Senhor não se esqueceu do seu povo, pelo contrário, os guiou durante o dia, os guiou durante a noite. Aquela longa jornada, o Senhor se fez presente. Ele deu a sua palavra, Ele foi à frente de Israel, Ele deu comida, deu bebida, Ele deu água, Ele livrou Israel dos povos inimigos que tentavam atrapalhar a sua peregrinação. Josué não apresenta com detalhes todos os atos que Deus fez em favor do seu povo, mas ele concentra nas vitórias que Deus concedeu a Israel contra os inimigos para então conquistar a terra prometida. Josué relembra ao povo os livramentos que Deus deu a Israel um pouco antes e logo depois que eles atravessaram o Rio Jordão para conquistar a terra. Ele relembra pelo menos 3 atos de livramento que Deus deu ao seu povo antes deles possuírem totalmente a terra prometida. O primeiro ato, o Senhor livrou o seu povo da mão dos amorreus. Está ali em Josué capítulo 24, versículo 8. O termo amorreu é um sentido geral para indicar todos os habitantes de Canaã, bem como no sentido específico para indicar o grupo de habitantes da região do ocidente do Jordão. Josué se refere a 2 vitórias que o Senhor deu ao povo sob a liderança de Moisés: a vitória sobre Seom, a vitória sobre Esbom e sobre Og, o rei de Bassã, que reinavam na terra dos amorreus. Esse, o primeiro livramento que ele menciona ali no versículo 8. Depois ele fala do versículo 9 e 10. O Senhor livrou o seu povo das mãos de Balaque, rei de Moabe, e Balaão. Versículo 9. Os moabitas eram o povo inimigo de Israel. Balaque era o rei de Moabe. Temeu Israel que estava acampado em suas terras e chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele não pôde fazer isso. Pelo contrário, ele abençoou o povo de Deus. Deus conduziu o seu povo em salvação por meio do Êxodo. E o terceiro grande maravilha que Josué cita para o povo ali no capítulo 24, no versículo 11 e 12. O Senhor livrou o seu povo de todos os habitantes da terra de Canaã. Agora Josué relembra um ato de salvação do Senhor que se deu sob a sua liderança depois da travessia do Jordão. Começando pelos habitantes de Jericó, o Senhor entregou nas mãos de todos do Israel, todos os povos que residiam na terra de Canaã. O Senhor causou grande espanto àquelas nações que foram expulsas da terra a qual o Senhor havia prometido para o seu povo. Assim Israel pôde habitar e possuir
plenamente Canaã. O Senhor pelejou pelo seu povo e venceu, dando-lhe a terra de Canaã. Não foi pela força de Israel, não foi pelo braço forte, mas foi pelo Senhor que venceu os inimigos e caminhou triunfante com Israel por meio do deserto. Foram 40 anos de perseguição, foram 40 anos de dureza, mas também foram 40 anos de vitórias, porque o Senhor estava presente. A peregrinação de Israel e sua vitória sobre os inimigos apontam para a peregrinação vitoriosa da igreja neste mundo, rumo ao descanso eterno. É um comparativo. Aquele que conquistou a nossa salvação através da morte na cruz também nos guarda dessa salvação até o fim. Jesus nos protege e nos dá vitória contra os inimigos. A nossa peregrinação é marcada por uma luta, por tribulações. Nossa luta não é contra as nações inimigas, não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é contra a natureza pecaminosa, o mundo corrompido, especialmente Satanás, que tenta impedir a nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é como o leão da tribo de Judá, que está aí rugindo a nosso favor. Existe sim um outro que é comparado a um leão que ruge, mas esse daí, perto do leão da tribo de Judá, é como que se fosse nada. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus é o mais forte, que maniatou aquele que se considerava valente. Sim, irmãos, o Senhor é a nossa salvação durante todo o processo do êxodo, durante todo o processo de peregrinação e a nossa jornada cristã. A salvação do êxodo tipifica a salvação da jornada da tentação, do fracasso, da fragilidade em querer voltar às práticas mundanas, a salvação da desistência, do retroceder, do voltar a ser impuro, contaminado pela vivência e pela prática do pecado, irmãos. A salvação dos inimigos, antigos donos territoriais, das malignidades que dominavam nossas mentes com toda sorte de calamidade, que impediam o nosso avanço em busca da santidade, em busca da frutificação, em obediência e fé ao nosso Senhor Jesus. A salvação do êxodo está na nossa jornada. Nós estamos sendo salvos todos os dias. Aleluias. O Senhor é a nossa salvação, porque não só nos salvou do e no Egito, mas também nos salvou do êxodo. Mas por último, e para nós encerrarmos, o Senhor é a salvação pela graça. O último aspecto, o Senhor é a nossa salvação, porque a salvação é pela graça. Porque o Senhor salvou Israel do Egito e os guardou dos inimigos em sua peregrinação à terra prometida? Não foi por mérito de Israel, mas pela graça de Deus. Todos os atos de salvação realizados por Deus manifestam a sua graça em favor do seu povo. Josué nos revela o evangelho da graça de Deus no nosso texto de Josué capítulo 24. Não só na salvação de Israel no Egito, do Egito, no êxodo, mas também nos seguintes pontos. A graça de Deus em favor da salvação do seu povo se manifesta na escolha que Deus fez desde Abraão, a sua descendência, para ser o seu povo. A graça de Deus em favor da salvação do seu povo se manifesta na dádiva da terra prometida. Abraão e sua descendência, o Senhor fez uma promessa maravilhosa: dar-lhe como herança a terra de Canaã. Chegou o tempo do cumprimento, chegou o tempo dessa promessa se cumprir. Através de Josué, o Senhor fez o seu povo conquistar e possuir a terra de Canaã. Israel não conquistou a terra de Canaã por seu próprio esforço, mas pela graça de Deus. A terra que mana leite e mel agora é deles, pela graça de Deus. Isso sim mostra a graça de Deus. É Deus quem dá a terra de graça e não é o povo que a merece por seu esforço. O Senhor mostrou sua fidelidade e graça em dar a Israel a terra prometida. A posse da terra prometida por Israel está alicerçada na graça de Deus e aponta a herança da Canaã celestial que o Senhor preparou para cada um de nós. Na glória do porvir, o Senhor nos dará, por pura graça, a bênção eterna de viver e reinar com Ele no novo céu e na nova terra.
Aleluia, é pela graça. O Senhor é minha salvação, pois me salvou do e no Egito. O Senhor me salvou da prisão, do cativeiro, da escravidão, do pecado, do domínio, do senhorio do diabo. O Senhor me salvou de uma vida infrutífera, de uma vida à mercê do império satânico, de uma vida sem sonhos, sem propósitos. O Senhor é a minha salvação, pois me salvou do êxodo, das andanças sem rumo, dos caminhos largos. O Senhor me salvou da peregrinação sem rumo, me sustentou nos primeiros passos da jornada cristã, me susteve com alimento espiritual, com mão forte, me salvou de todos os inimigos em redor. O Senhor é a minha fortaleza, me conduziu, me conduz e me conduzirá até o fim. O Senhor é a minha salvação pela graça, não merecida, não mereço, jamais merecerei. E o versículo 13 do capítulo 24 de Josué retrata a graça. Vejam só o que ele diz: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram, comem das vinhas, dos olivais que não plantaram. Veja só, tudo veio pelas mãos de Deus. Percebam a eficácia da graça de Deus. Não foram vocês, mas foi eu, diz o Senhor. Fui resgatado pela graça. Sua salvação me alcançou, vivendo eu longe e distante. O Senhor é a minha salvação pela graça, me perdoou de todos os meus pecados, me resgatou com o sacrifício único, exclusivo de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por mim. O Senhor é a minha salvação, que é efetivada na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha esperança é ouvir o meu nome sendo anunciado naquele dia. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado por vós, desde a fundação do mundo. Aleluia! O Senhor é a minha salvação. Deus abençoe a sua vida, que você possa tomar posse deste conceito, que o Senhor te fortaleça a cada dia, porque Ele e somente Ele é a nossa salvação. Um forte abraço, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Amém. Graças a Deus.